A Guerra do Contestado, um conflito armado entre a população cabocla e os representantes do poder estadual e federal, fez parte da história da ferrovia São Paulo-Rio Grande. E com a reativação da ferrovia, a história do contestado e dos trens volta à tona com mais força. E quem nos conta um pouquinho sobre isso é seu Davi Froza, que é historiador, escritor e secretário de Ervaldo Oeste. Eu realmente fico muito feliz e entusiasta sabendo que a ferrovia está dando seus primeiros sinais de reativação. É um trabalho que perdura há alguns anos, mas especificamente em fevereiro do ano passado, quando o prefeito Nelson Guindani assumiu a prefeitura de Ervaldo Oeste, ele constituiu, através da Direção de Cultura, da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte e também de Planejamento, uma comissão para que tratasse desse assunto, ou seja, a reativação da ferrovia, tanto na questão econômica, para cargas pesadas e também para o turismo. Então acredito que é um grande sinal, sim, é um sonho que está pela metade e em breve a gente vai vê-lo se materializar de uma forma, acho que positiva, não só para Ervaldo Oeste, Joaçaba, mas para toda a região do meio oeste, porque Ervaldo Oeste, antigamente, desde 1910, era conectado com o Brasil todo e daqui saíam mercadorias para serem exportadas pelo Porto de São Francisco. Eu achei uma grande incongruência que essa ferrovia tenha sido desativada. Então hoje, qualquer sinal que ela esteja dando com a descarga de dormentes e também sabendo, depois dos atos públicos realizados em Ervaldo Oeste e Porto União, que realmente a ALL se comprometeu em reativar a ferrovia. Eu acho que nós temos que agradecer muito às entidades, às autoridades da MOC, de toda a região, aquelas pessoas entusiastas em ver, digamos, essa ferrovia de volta, ao deputado Pedro Kizai, que é da Frente Parlamentar, aos atos que nós realizamos aqui em Ervaldo Oeste e Porto União, com a presença de vários prefeitos e deputados, e a ALL se propôs nessa oportunidade, o ano passado, no final do ano, de realmente até agosto de 2010, nesse ano, portanto, deixar essa ferrovia em condições de tráfego, tanto para cargas, né, pesadas, quanto para transporte de passageiros, se for o caso, turisticamente também. Uma história de 100 anos que marcou a vida de muitas pessoas, de muitas cidades, de estados. A ferrovia realmente fez uma grande diferença na economia, na geografia e na história do Brasil. Nesse ano, dia 1º de setembro, estaremos comemorando os 100 anos dessa ferrovia. Para muita gente que nunca viu o trem, realmente parece até alguma coisa fantasmagórica. Mas essa ferrovia é a grande história do Brasil. Por quê? Ela foi inaugurada em 1910. Não era essa estação, mas era uma outra estação que pegou fogo, acredito, em 1951, 52. Ela foi incendiada, então essa está desde esse período, de 1951, 52. Então as crianças que realmente nunca viram um trem passar por aqui vão se apavorar. Mas como eu, quando era criança, eu me empolgava quando via um trem, ficava contando os vagões e era uma coisa assim nostálgica e poética, eu acredito que as crianças também, o dia que poderão tomar um trem para ir nas cidades mais vizinhas, elas estarão não só relembrando a história, mas também eu acho que o entretenimento, a parte cultural, como dizia, essa é a ferrovia do contestado, chamada hoje a ferrovia do contestado, porque ela corta exatamente o coração de toda a região onde se deram as grandes batalhas, onde houve uma grande mortandade. A Guerra do Contestado causou talvez aproximadamente 20 mil mortes, onde o Exército Nacional, quase a sua maioria, de 7 mil homens do Exército Nacional, aproximadamente 7.500 pessoas participaram aqui na região e vinham através do trem. Havia todo um questionamento ainda, o extremo oeste de Santa Catarina era reivindicado pela Argentina e essa solução só foi dada em 1895, quando o presidente Cleveland, Grover Cleveland, veio dos Estados Unidos e conseguiu intermediar essa questão. Mas a Argentina ainda não assumia e não aceitava. Tanto é que a estrada de ferro também foi uma maneira de ocupação dessas áreas,
dando condições para que o progresso se desenvolvesse. Claro que no início, para se dar condições aos mandatários da terra, ou seja, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, porque havia aqui uma região de 50 mil quilômetros quadrados de terras devolutas, que tanto Paraná quanto Santa Catarina estavam reivindicando. Do outro lado do Rio do Peixe, no caso, era Paraná, e só do lado de cá, que era Santa Catarina. Então, no acordo de 1916, Santa Catarina ficou com 27 mil quilômetros quadrados dos 48.700 metros quadrados que estavam em disputa. Então, essa ferrovia realmente é um grande marco da história do Brasil. Eu sempre digo que a questão do contestado é um dos fatos mais marcantes na história brasileira, mesmo porque ela tem conotações que diferem muito das outras questões nacionais. Aqui se fez uma guerra, não só pela ocupação da terra, que me parece uma coisa importantíssima, mas também porque quem já morava aqui, quem veio para cá, quem era poceiro, queria essa terra, ou seja, se sentia como dono dessa terra. O que houve? Eles motivaram uma guerra que durou 4 anos, brigando contra as forças do Paraná e de Santa Catarina, que nunca brigaram entre si, porque as disputas não eram feitas com briga, mas sim nos tribunais. Ou seja, Paraná queria ocupar o máximo de suas terras, dando títulos a todos os seus apadrinhados. Santa Catarina, da mesma forma, queria dar títulos aos catarinenses apadrinhados para que ocupasse de uma maneira pacífica, entre aspas, né? Mas é claro que eles mesmo, quando ocupavam essas glebas, eles expulsavam todos aqueles que moravam. Por isso que os trabalhadores da Estrada de Ferro, um número de 8 mil pessoas que foram postos no olho do mato, como eu sempre digo, não havia grandes cidades naquela época, então foram trabalhadores da Estrada de Ferro que foram postos no olho do mato, 8 mil trabalhadores, se juntaram os caboclos que moravam nessa região e sustentaram uma guerra durante 4 anos. Esse é o grande fato histórico, foi um levante de baixo para cima e que incomodou o Exército Brasileiro, incomodou a Polícia do Paraná, a Polícia de Santa Catarina e deu condições sim para que essa história hoje venha à tona de novo, e eu acho que é o grande marco para o meio oeste de Santa Catarina.